pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindas ao Equilibre-se, um podcast onde a gente fala sobre vida saudável, real e possível. Para a mulher que busca o equilíbrio entre corpo, mente e com o poder do espírito. Eu sou a Carol Fraguglia e aqui comigo Carol Franco e Ingrid Nobre. Olá, eu sou Carol Franco. Estamos aqui na temporada A Busca pelo Equilíbrio e o nosso tema de hoje é como manter a saúde mental em dia. Bora falar sobre isso, meninas? E aí, Ingrid? Que desafio, hein, gente? Como manter a saúde mental em dia? Que loucura, que papo importante, bom, né? Acho que vai ter muito papo por aqui. Eu trouxe uma definição pra gente que diz assim: saúde mental é o estado de bem-estar emocional, cognitivo e social de uma pessoa. É a capacidade de lidar com as exigências da vida, harmonizar desejos, ambições, ideias e emoções e estar bem consigo mesmo e com os outros. Quem tá conseguindo aí? Tá bem na sanidade mental, gente? Que loucura! Gente, que luta, né? Que luta. Que luta. Mas um assunto muito importante. Necessário, né? Necessário para esse momento. Até porque, gente, eu trouxe aqui um dado pra gente se realizar aqui, se conscientizar. Se basear. Que o Brasil é o país mais ansioso e estressado do mundo, Que gente. loucura, Olha isso. E que as mulheres são as mais afetadas. Que Assustador. louco, né? E aí, isso a gente nos faz refletir, né? O Com quanto a certeza. gente, às vezes, busca, né? É. Buscando coisas enfim, né? A produtividade excessiva É isso. que nos faz O muitas cansaço, vezes... a exaustão, Nossa, a é uma sobrecarga. exaustão. É, uma né? sobrecarga. Sobrecarga, eu acho que é muito isso, né? E a sobrecarga falando em saúde mental da mulher, vem muito com, né, a questão da família, né? A maternidade. Sim. O querer dar conta, A né? questão de disso. trabalhar e cuidar de casa e ter tempo para si, Sim. né? Aliás, né, falando aqui nós que somos mulheres, falamos para mulheres, né, somos mães, acredito que o grande público nosso seja também. Existem dados, olha só que loucura, do burnout materno, né, do quanto as mulheres têm casos e quadros de burnout mesmo, igual que a gente vê, né, na sociedade, mais dentro do mundo corporativo, né? Se afasta do trabalho porque tá com burnout, porque tá com uma depressão, com uma ansiedade, com alguma doença emocional. E aí tá tudo bem, porque a gente já até espera que isso acontece, porque o mercado tem muita pressão, é muita cobrança, é cheio de meta. Então isso já entrou meio que no normal. Mas e a mulher que fica E a mãe, em casa? quando tem burnout, vai pra onde? Faz o quê? A gente não pode nem ficar doente. É. Essa é a realidade, né? Essa é a Gente, verdade. E aí, como o é que medo? lida pra estar bem com a saúde mental, pra poder cuidar, de repente, de alguém que depende de você? Que depende de você. Né? É super Então, importante por mais cuidar. que a gente fale, né, no dia a dia, a gente acaba indo para aquele pensamento de mãe não tem tempo para isso, mãe não pode ficar doente, mãe não sente essas coisas. Mas a gente pensando na vida real, mãe sente isso sim. Sente. E como é que faz quando Sente. sente isso? Né? O que a gente precisa ser é intencional, né? E conhecer, buscar esse autoconhecimento, saber onde a gente está, né? Talvez precisando dar mais atenção, né? No nosso dia a dia, tirar um tempo pra gente, né? Poder ter esse tempo para você respirar, enfim, né? Para você poder cuidar do seu corpo. Eu acho Fazer que, terapia, né? Porque buscar é super ajuda, importante buscar né? Porque eu acho que ajuda. a gente vive Eu acho muitas que vezes querendo carregar o mundo nas costas. e É achando muito que a nosso, gente né, vai da dar mulher, conta. de achar que vai dar conta, de achar que isso é bobo, que não vai ter problema, e aí aquele monstro vai crescendo, né? Sim. Então acho que buscar ajuda, saber pedir isso. ajuda, conversar, fazer terapia, né? A Ká como minha personal na época, quando o Luca era pequenininho, né? Ele vai fazer 6 anos, mas ele pequenininho, ela me treinava e ela via ali, né, a correria, ela também passava por isso com a Isis.
E eu lembro que você me ajudou muito, assim, né? De, cá, faz terapia, porque eu sei que hoje é um assunto muito falado e que as mulheres já se cuidam, mas ainda é um tabu pra muitas Mas pessoas, né? De tipo, não, mas eu não preciso de ajuda. Coisa de gente doida. É coisa de gente doida. Então, assim, não. É sanidade mental, porque a gente tira da nossa cabeça tudo que tá aqui, né? Que fica ali crescendo porque tá preso, tá ali no escuro. E a hora que a gente traz pra luz, realmente, que fala, coloca pra fora, já diminui, né? Então, acho que é importante começar falando disso. A nossa vida são experiências, né? É um apanhado de experiências boas e ruins. De né? dores. E Sim. de dores e, enfim, de fracassos, de traumas, sim. É enfim, uma de história. faltas, né? É isso. E aí, conforme vai passando, se você não trata daquilo, se você não cura, se você não traz pra luz aquilo, né? Aquilo vai te consumindo e uma hora você tem realmente uma depressão. Fica aquela crises feridinha mal de cuidada, ansiedade, né? Sim. E aí, às vezes, você se pergunta, nossa, mas eu tenho tudo, por que eu não tô feliz? Ou por que eu me Aí sinto vem a vazia? culpa. Né? Por que eu não consigo? Verdade. Por que eu não... Enfim, É o tirar então, a sujeirinha, né? Em vez de colocar tem embaixo do que- tapete, né? Tem que ir cuidando, trazer a gente. luz mesmo, né? Porque a gente só consegue melhorar alguma coisa na nossa vida quando a gente traz isso pra consciência. Exato. Então, quando a gente para pensar, né, mais uma vez, intencionalmente, né, e olhar pra nossa vida, como é que tá a minha vida hoje emocionalmente? Será que eu tô bem? Né? Vamos pensar aí, parar de normalizar as mães que gritam o dia inteiro. Eu também grito, tá, gente? Mas Duas, tá? assim, 3, tá bom? 3, gente. Mas assim, A gente se culpa e grita e logo depois já fala, Mas meu Deus. sabe, a Ká fala muito uma coisa que até a gente comentou, eu lembro no episódio sobre o cuidado com o corpo, que a gente não pode normalizar coisas que o mundo começa a achar que é normal. Então, tipo, eu não vou no banheiro direito, é normal. Eu não durmo bem, normal. Normal. Não dá tempo. Não, gente. É. E a sanidade mental é a mesma coisa. Eu tô falando Também. aqui de gritar com os filhos, porque é algo épico, né? E que acontece na vida de todas as Unânime. mães, tá tudo bem. A falta de unânime, total. paciência, muitas vezes o cansaço, a Exato, exaustão, né? Alegria, Mas né? assim, de vez em quando, ok. Quando isso tá passando do padrão e tá incomodando, tá atrapalhando o meu relacionamento com os meus filhos, opa, sinal de alerta, tem alguma coisa errada, né? Verdade. Eu não sei se não tem como a gente não pensar num tipo de tema desse, no Divertidamente, né? Porque eu não sei se todo mundo já assistiu aqui, mas como é louco, eu acho maravilhoso aquele filme, gente, que loucura. Ai, de precisa pensar. assistir de novo, porque a gente foi assistir, mas Nossa, gente, Tem que assistir mais de uma vez, porque a gente vai tendo insights diferentes, né? Vocês já repararam, mas o né? conceito geral de que a nossa cabeça é um painel de controle e que cada hora uma emoção tá lá, apertando o botão e fazendo o negócio acontecer. E a gente precisa o quê? Dominar esse painel de controle. Porque senão a emoção domina a gente, Domina. né? Domina. A gente isso. tem que sair muitas vezes, né, para buscar esse equilíbrio do nosso, do nosso estado emocional, assim, de levar tudo, né, para as emoções, né, de agir com as emoções, de comer com as emoções. Sim. Então, tentar racionalizar, né, o máximo possível. Olha, não, eu estou sem paciência, eu estou cansada, estou exausta, mas a minha filha não tem culpa disso, né? Eu sou adulta da situação, né? Eu preciso ter empatia, enfim. E aí é uma busca diária, né? E se a gente tá bem com a gente, né? Tratou essas feridas do passado e essas coisas, e sabe o nosso lugar, a gente consegue. Eu falo por mim, né? Com a experiência com o Luca, porque é isso. Eu sou de um jeito, fui criada de uma forma, e aí tive meu filho e achei que eu ia conseguir colocar ele no mesmo quadradinho que eu fui criada. E aí. E de repente, não, desafio atrás de desafio. Personalidade muito outra pessoa, diferente da né? minha, né? Enfim, então assim, eu falo que Deus foi trabalhando enfim, e Luca me ajuda muito, assim, a ser uma pessoa melhor. Porque aí eu senti essa necessidade de ter mais paciência, como é que de ter mais empatia. Por quê? O que eu tenho que fazer? Se ele não faz exatamente o que eu gostaria ali, né? Ele não é a pessoa que eu achei que ele ia ser. Né? Então, aprender a lidar com isso, porque aí eu vi que ele me levava para um lugar, talvez, da infância, de algumas questões, que aí foi que a terapia me ajudou muito a trazer, sabe? A entender. E aí é o que a Ká falou, hoje eu consigo mas ele é uma criança, né? Tudo bem, ele vai ficar nervoso porque eu neguei que ele vai comer o doce antes do jantar. Sim. Mas adianta eu ficar mega brava, nervosa e ele tinha que entender? Não, até hoje... Porque ele é uma criança, né? Então, até hoje a gente não entende algumas coisas também, né?
Então, assim, gente saber o continua nosso sem lugar, eu sou entender, adulta. Eu falo pro meu psicólogo, eu falo assim, eu que sou adulta, madura, então tá bom, ele é a Eu criança, sou a então. grande da relação, né? É isso. Então, realmente é super E importante. como é importante a gente voltar, né, para o nosso passado, para nossa criação, né, a vida familiar, de como Sim. foi, né, o que, enfim, tratar essas Sim. feridas mesmo, para que a gente não sobrecarregue os nossos filhos com esses Ou nossos repita, né? repita. traumas, Repita, ou então a né? falta, né? Então isso é Verdade. muito, isso a gente trabalha muito na terapia, né? Sim, muito. Porque, enfim, a gente vai buscando ali, olha, como era isso, como era aquilo, mas o que você sente, né, pelo seu pai, pela sua mãe, a criação, os seus irmãos. Então você vai começando a entender quem é você, Verdade. né, de todas as experiências que você viveu, e você tenta não repetir, repetir as coisas boas e não repetir as más, né? Fazer um upgrade, né? E eu A gente preciso quer falar, crescer, né? gente, esse assunto tá pra mim aqui, tá me tratando. Essa terapia sempre, Eu tô sendo aqui incomodada a falar algumas coisas. Eu sou filha e neta de psicóloga, né? Então, a família tem. Minha mãe, minha avó são psicólogas. Psicóloga também? Também, é que ela não faz sabia. atendimento clínico, né? Ela trabalha mais pra parte de Nossa, psicotécnico, deve ser mas... maravilhoso ser filha. Gente, não, mas é Mas problema é que é casa de igual. ferreiro, É normal. normal. O entendimento, o olhar é diferente. Mais ou menos, assim, não sinto que muda. Mas o que eu quero dizer é que eu tive muita resistência em começar a terapia. Porque eu achava assim, eu falava, não, eu precisava de, quando eu fui fazer, eu precisava do encaminhamento médico. E aí eu pensei, pra quem que eu vou pedir, gente? Como é que eu vou pedir pra alguém? vergonha. Meu padrinho, que é que eu tenho, pediatra, tal, que é médico, eu falei, eu vou pedir pra ele, mas que vergonha, ele vai achar que eu tô com algum problema. Olha só, gente. Preconceito. Então, assim, eu acho legal falar isso, porque assim como eu, talvez muitas pessoas e muitas mulheres ainda tenham. Eu sei que é um tema falado, né? As pessoas buscam isso, mas talvez muitos tenham preconceito, né? Então, acho que é importante falar. Para mim foi difícil no começo. Falar, nossa, mas eu vou falar meus problemas para as pessoas, sendo que eu achava que eu tinha que sempre passar que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que tá tudo perfeito. E hoje, né, já, sei lá, 3, 4, 5 anos de terapia, talvez. Não, eu não fico nem preocupada do que vão pensar, do que a psicóloga vai pensar. Né? Não, eu quero falar exatamente, incentivo para poder dividir, né? Porque tira um peso, né? Eu O falar aprendi, cura muito, muito. Eu aprendi muito sobre mim, né? Na terapia, eu aprendi a dizer não para algumas coisas. Nossa, é um autoconhecimento, um autoconhecimento, assim, é o que você falou, cara. Falar cura, né? Falar dos nossos problemas. Às vezes você acha... Tinha dia que eu falava, nossa, mas eu tô bem hoje. Eu não tenho nada pra falar na terapia. É incrível, é o dia que mais... Aí quando você vê, você fala, nossa, mas já acabou de tanta coisa que vai saindo, que vai, né? É isso. Porque tem muitas coisas, né? Guardadas aqui dentro. E eu quero da gente, aproveitar né? esse gancho, porque talvez você esteja ouvindo a gente e pense assim, mas fazer terapia é caro, ou sei lá, meu plano de saúde não cobre, não é pra mim, não tenho tempo, e aí isso vai virando uma desculpa. Então, eu tenho uma dica pra vocês. Se você ainda não pode, porque é maravilhoso fazer terapia, gente. Eu acho que todo mundo tem que fazer na vida, assim. É um desenvolvimento pessoal mesmo, é você crescer. Mas se você não consegue fazer terapia agora, por algum motivo, tem amigas. Porque isso que eu ia falar, vai tomar é maravilhoso. Falar é libertador. É libertador. Às vezes, só de desabafar, manda um audião, sabe aquele podcast, né? A gente aqui, né? A gente Piada interna aqui, que a gente manda vários num grupo nosso aqui. Manda aquele podcast pra amiga, porque às vezes, mesmo se ela não ouvir, você já falou. Parece que você já tá se sentindo melhor. Quando a gente fala, né? A terapia tem muito isso. Quando a gente fala, a gente observa e a gente consegue enxergar aquele problema de outro lugar. Às vezes a gente consegue olhar de fora aquela situação, é um olhar de águia, né? E quando a gente tá vivendo aquilo no meio do vucu-vucu, você não consegue sentir verdadeiramente aquilo que você precisa, racionalmente. É super importante. Ter amigas, né? Redes de apoio, né? Eu sei que para mulheres, mães, isso é tão importante, né? Eu não sei vocês, mas logo que eu tive o Luca também, logo eu entrei num grupo de mulheres mães com as crianças na mesma idade, faixa etária. É tão legal, porque ainda mais para quem é mãe de primeira viagem, a gente
tudo muda, né? Parece que o nosso ciclo de amizade, tudo muda, assim. Interesse. Você começa a não se identificar, às vezes, com algumas amizades antigas, com alguns grupos que você frequentava. E aí, estar ali, né, inserida em grupos de mães e mulheres que passam pelas mesmas coisas, né? Todo mundo ali com 1 mês, 2 meses, são os mesmos desafios. Isso, pra mim, foi muito libertador. Eu indico muito pras minhas pacientes. Sim, Eu falo, entra num grupo. Gera de empatia, pertencimento, né? Porque você isso. consegue se olhar na outra, você vê pessoas que estão passando pelo mesmo que você. É que nem, por exemplo, participar de grupos de emagrecimento, né? Exato, Você que tem aí, né, uns grupos e trabalha tanto com essas Verdade, mulheres. Sim. Como é importante, né? A pessoa tá ali, às vezes, com a autoestima baixa, achando que, nossa, nunca nada dá certo com ela, e de repente ela entra num grupo desse, né? Encontra outras mulheres que estão na mesma situação, Verdade. né? E aí conseguem ali. Eu falo que a atmosfera do grupo mesmo claro. transforma, né? E você compartilhar. E não só as coisas boas, né? Ah, tô lá emagrecendo, tô acontecendo. Não, os perrengues é o que mais gente, conecta. A hora que a gente compartilha realmente as dificuldades é aonde conecta. É verdade. Muitas vezes, né? Tipo, Então, hoje saber não que você acordei tem. muito bem. Eu comi um McDonald's ontem, mas aí a outra vem e, não, mas calma, O não olha, julgamento, amanhã você o volta lá. acolhimento, porque isso da maternidade também, né? A gente acaba que tem sempre aquela coisa, ai, não dar tela para a criança, não sei o que, não dar doce, ok, a gente tenta não fazer isso mesmo, óbvio, O mundo mas perfeito, o mundo né? perfeito, mas aí quando você compartilha ali sem julgamento e tem outra mãe te acolhendo e fala assim, olha, não, mas vamos fazer isso, eu fiz isso hoje, dei um grito, que nem a gente falou aqui. Dei um grito, Já aconteceu gente, aqui dei um em grito, casa, que mãe de vez que em nunca quando deu eu um deixo na tela grito. mesmo, porque não tem como. Né? Que mãe que nunca deu um grito. Então, assim, acho que só da gente falar, Compartilhar isso a ajuda outra falar, eu muito, também acabei de gritar aqui com meu pequeno, tô me sentindo mal, culpada, mas tá tudo bem, vida que segue. Fala sério se isso não deixa a gente mais leve. Acalma o nosso coração, Muito. né? Traz a gente num lugar mais seguro, né? E aí, pensando nas emoções, né? Que quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando das nossas emoções, né? Lembrando, a gente falou agora de criança, então vamos usar esse gancho aqui. Lembrando quando a gente é criança, né? A criança, ela é destemida, ela é corajosa, porque ela ainda não sabe o que espera ela ali na frente, né? Ela vai e ela coloca a mão na boca do leão, porque ela não sabe se o leão vai poder morder ou não, né? E a gente tem que ficar cuidando. Ela não tem essa racionalidade. Ela não tem. Né? E a gente cresce e espera-se que a gente adquira isso, né? Verdade. Só que aí, às vezes, a gente passa do ponto, a gente começa a ficar medrosa demais, a gente vai deixando de ser corajosa, a gente vai deixando algumas emoções dominarem a gente. Então, lembrando lá do Divertidamente, tá tudo bem você sentir medo. Tá tudo bem se sentir medo, né? A coragem não é a ausência de medo. A coragem, muito pelo contrário, ela precisa do medo para existir. Sim. Porque se você não tiver medo, você não precisa de coragem. Você tá com medo, mas eu sou corajosa o suficiente para enfrentar o medo e fazer aquilo que precisa Eu gosto ser de falar feito. que coragem é ir com medo mesmo. Ir com medo Eu mesmo, falo por né? experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa de muitas coisas, assim. E a hora que eu entendi que ter coragem, ser corajosa não é não ter medo nunca mais, me libertou. Muda, Porque eu falei, né? então tá, é só eu equilibrar. O medo não pode tomar conta, né? E fazer com que eu não tome decisão, me paralise, que é o que acontecia com muitas coisas. Mas quando eu entendi isso, é ir com medo mesmo? Então tá bom. E aí pra você mim, vai né? fazendo. E aí você vai ficando mais forte, porque você vê que Claro. você consegue. E aí a quanto você é coragem vai capaz. crescendo e o medo vai diminuindo. Porque aí também a saúde mental, ela é muito parecida, como tudo que a gente faz na vida, né? Com a saúde corporal, né? Com a saúde física, com o treino, com a alimentação. A gente fica bom em tudo aquilo que faz repetidamente. E a gente vai crescendo, vai transformando aquilo numa musculatura. Você vai ficando mais forte. A gente diz com a maturidade que isso é uma casca que a gente vai criando, né? E vai ficando, né? Eu sou uma pessoa altamente romântica, emotiva, emocional, que gosto disso em mim, que não quero perder isso nunca, porque acredito que essa é a minha essência. Mas hoje eu consigo trazer a minha essência com a maturidade que eu preciso, racional. Então, assim, sentir isso, ok, sentir, calma, né? Não que a gente consiga fazer nosso cérebro dar essas pausas, mas conforme a gente treina, a gente vai ficando melhor. É treinável, né? Exato. Então, sentir isso. Opa, o que eu faço com essa emoção, né? Vou, não vou, faço
faço, não faço, escolho, não escolho, né? É. Então, cada vez que a gente para pra pensar, você vai sendo mais intencional e você vai ficando mais forte. Então, isso significa que eu não vou me jogar, que eu não vou acreditar. Imagina eu que tô solteira, louca pra amar de novo, casar, né? Então, assim, isso significa que eu não vou dar uma chance porque a minha história diz que eu vivi não sei o quê. Não, essas são dores que eu curei e a história que eu vou viver agora vai ser uma nova história. Trazendo um exemplo aqui pra gente, né? Mas isso a gente usa em várias coisas da nossa vida. Então, quando a gente começa a ser mais racional, não é que pra ser racional a gente precise perder a nossa emoção, né? A nossa inteligência emocional, que é uma característica tão forte da mulher, né? Mas a gente pode, imagina que cenário perfeito, juntar as duas coisas, né? A sensibilidade, a emoção com a maturidade, o entendimento, o discernimento, né? Melhor dos mundos. Eu acho que é isso que a gente tá numa fase, né? Acho que é nós, né? Nós três, enfim, né? Porque eu tô falando de nós três porque a gente convive, né? Diariamente, a gente fala. Diariamente, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É o choro ali no dia do perrengue, comemorar a vitória e a alegria, né? E a gente sente essa diferença, né? De um ano pra cá, talvez, né? Dessa maturidade, como a gente tem agido diferente, né? E aí, claro que esse discernimento, esse domínio próprio das emoções. Não dá pra deixar de falar, né? O quanto a caminhada com Deus tem nos forjado, né? Nos moldado. Eu brinco assim que, assim, realmente a terapia, né? Que a CAC me ajudou muito. E, assim, veio junto com essa caminhada com Deus. Então, na minha vida, eu consigo ver essa transformação, sabe? O cuidar, né? Tem que sim fazer terapia, tem que tentar ser uma pessoa melhor, entender o passado, né? E ter Deus. Gente, não tem outro porque caminho. Eu acho que assim, quando a gente, né, entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente experimenta de uma paz que excede todo o entendimento. Todo. E isso traz, né, uma leveza, né? Essa leveza, tira. Exato, das nossas emoções, né? Dos nossos fracassos, enfim, dos nossos medos. É meio que sustenta a gente aí, sustenta. né? E assim, gente, esse assunto é um assunto que a gente ama, que a gente é apaixonado. Se a gente começar aqui, a gente vai ficar falando só dele. Mas a gente vai ter, dentro da nossa primeira temporada, um episódio específico sobre o cuidado do espírito. Então, a gente vai falar de corpo, de mente, espírito, porque somos seres tricotômicos. Olha que palavra bonita. Sim, adorei. Somos seres tricotômicos, né? E a gente tem, assim, esse tripé de base de sustentação. Mas eu já vou dar a dica pra vocês, fica esse spoiler. Esse tripé é importante, mas o espiritual é o que faz a base e é o mais importante de todos. A gente vai falar disso depois, né? Boa, muito importantíssimo. E outra coisa que eu acho legal também falar sobre a saúde mental é que, assim, tem sim, né, a questão muito psicológica, né, de coisas que a gente carrega, de coisas que a gente precisa resolver. Isso a gente trata na terapia, isso Deus trata na gente, né, quando a gente... Tá ali em busca de uma evolução espiritual. De cura, né? De cura, Mas também tem, gente, uma questão hormonal que influencia muito o humor das mulheres. Olha gente, isso! Como, né? Coitado dos maridos, parceiros, namorados que aguentam mulher a de fase. Nosso, né? Nossas esses altos e baixos, né? Por quê, gente? Porque estrogênio e progesterona são hormônios que têm grande influência no humor feminino. Exato. Então, isso é fisiológico. Se a gente não tratar essa questão hormonal, se a gente não souber realmente o que está em desequilíbrio, o que tá faltando demais, a gente realmente pode ter aí uma depressão, uma falta de vontade, uma falta de, né, um humor muito que oscila, né, muito. E às vezes são os hormônios que estão totalmente desregulados. Por isso que hoje tem muitos treinos, né, direcionados para o ciclo menstrual, gente. Olha, tá? Cada fase do ciclo tem um treino que tem mais força, tem um treino que tem mais... E alimentação também, né? Porque a gente se respeita, né? Porque a gente sabe que, assim, 14 dias... Eu estava lendo uma matéria que fala que 14 dias somos felizes, alegres, dispostas. E 14 dias somos tristes, mal-humoradas, chatas. E tem mulher que é menos ainda. É só uma semana bom, eu falo, tá? Que não tá inchada, que tem não a tá com TPM, TPM, vontade que é a de doce. atenção pré-menstrual, e tem a TPM, que é a atenção pós-menstrual. Gente, a gente passa o mês inteiro assim, mudando
Deus, é difícil ser mulher. Fala aí, gente. Não tá fácil pra mulher, Mas né? assim, Não ó, tá mais fácil. difícil ainda é quem atura a gente, né? Quem convive com a gente, que aí é mais difícil, que a gente tem que pedir ali um pouquinho de paciência, Mas eles têm né? que entender, Tem que entender. que a gente Não, é super importante, gente. Eu acho que o nosso parceiro, né, o marido, faz toda a enfim, diferença. entender que a gente Entender. passa por isso todos os meses, que não é uma coisa que a gente tem controle, Esse não é que apoio, né? Faz toda a diferença. Faz que diferença. vai passar atrás com um chocolatinho, né? Leva pra jantar, deixa quietinha, ela dá um vale night, um vale. Homens, saibam a linguagem de amor da mulher de vocês, É tá bom? isso. Porque aí já aproveita aí, quando sabe que ela não tá tão bem nessa fase, já faz melhora ali, aí entendeu? a saúde mental Tem da sua marido que esposa. sabe o ciclo menstrual, a data aqui, ó, melhor do que a mulher mesmo. Verdade. Fica a dica, viu? É verdade, bom. É estratégia. Vocês É. homens que são estrategistas. Verdade. É isso né? mesmo, gente. Então é estratégia, viu? E aí, Que voltando para loucura, esse né? assunto que a Ká falou, né, de ser hormonal, é isso. E tem algumas vitaminas que quando estão baixas, né? Então, assim, ômega 3, magnésio, triptofano, a própria vitamina D, que é tão falada e tão estudada. Às vezes os níveis estão muito baixos no nosso organismo, né? E aí, por isso que é importante um check-up, você se cuidar, você se conhecer. Porque muitas vezes tudo isso tá tão baixo, e aí você tá lá, Isso tá te levando, né? nervosa, a ter ansiosa, sintomas. né? Achando que tá com depressão ou com algum Sim. transtorno bipolar, ou pode ser que tenha alguma Sim, coisa, claro. mas muitas Descarta, vezes é falta de nutriente, falta de cuidar e equilibrar, né, tudo isso. Então é super importante esse cuidado. Eu acho bem importante a gente ressaltar isso que a Ká falou agora, que a gente não tá aqui desfazendo da necessidade clínica, né? Exato. Porque realmente tem momentos em que a gente precisa, inclusive, não só de um psicólogo, mas de um psiquiatra. Precisa entrar com medicação. Às vezes você tá naquela loucura, a gente costuma falar do olho do furacão, né? Que você precisa, de repente, óbvio, prescrito por um médico que vai te acompanhar, né? Tomar alguma medicação para que consiga te ajudar a sair daquela situação, Perfeito. para que aí sim você possa procurar terapias mais alternativas, coisas mais leves e que vão te ajudar ali num segundo momento. Então, assim, é muito séria a depressão, sério. né? Eu acho importante a gente falar, porque as pessoas acham que tem vergonha mesmo de Tem procurar vergonha. ajuda, né? E Uhum. quando eu comecei a fazer terapia, eu tava num momento ali, meio que numa crise existencial. A Isis tinha 2 anos de idade, começou a ir pra escola, e aí aqueles 2 anos que eu vivi intensamente a maternidade, de repente começou a ficar mais longe. Uma saudade de você, passar né? mais, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da E minha agora? vida? Embora Quem sou tenha, eu né, agora, tenho né? tinha, sempre tive o meu trabalho e tudo, mas faltava ali um propósito, porque ali no momento era a Isis 100%. De repente a Isis começou, né, mais independente ir pra escola, sobrar mais tempo pra mim, e eu comecei a sentir um vazio que eu falei, ué, né, mas o que eu faço agora? Essa hora, vou dar pausa aqui. Essa hora é a hora do jabá. Recalcula e vai. É a hora que entra o recalcula, que aliás Gente, nasceu desse exatamente dessa necessidade, né? Precisa buscar ajuda. Ajuda. E isso, eu, depois de muito assim, ali tentar sozinha, fui buscar terapia, e através da terapia, depois de um tempo, fui ao psiquiatra, e tem muito preconceito em relação a isso, né? Sim. Mas eu precisei, na época, dar uma acalmada naquelas minhas emoções, na ansiedade, até para o efeito da terapia, né, ser melhor, Perfeito, você conseguir, né? Você conseguir se Se olhar, né? acalmar, né? Diante daquilo que você está vivendo. Então, assim, por um momento foi muito importante ter tomado remédio. Isso passar também não é terapia. problema. Acho legal a gente Eu falar, acho né? super importante até colocar mesmo como exemplo, né? sim, Exatamente, sim. contar a sua história, né? A nossa história, isso, porque E aí tinha um quadro de ansiedade, de depressão, né? E eu precisei buscar ajuda. E foi a melhor coisa. E me arrependo muito de não ter buscado antes, né? Porque fiquei ali com aquela dor, com aquela com aquele sentimento, com aquela ansiedade, com aquele vazio, tentando, né, na força do meu braço, sozinha, e não funcionou, não né? funcionou. Que loucura, né? Eu vou dar uma pausa aqui rápida, aproveitando que a gente está falando do mundo feminino, das mulheres, da necessidade da gente ter uma vida confortável, gostosa e agradável, para agradecer os nossos patrocinadores que estão com a gente nessa jornada, acreditando no nosso projeto.
projeto. Muitíssimo obrigada a Usaflex Baixada, uma marca de calçados que visa o conforto e o bem-estar sem perder o estilo. Quem mais aí adoraria andar de salto alto, ficar o dia inteiro com aquele sapato que antigamente para ser confortável tinha que ser feio igual o da vovó e que agora pode ser lindo e super estiloso, né? Fala sério, é o mundo perfeito. Então, quando a gente tá confortável, a gente fica o quê? A gente fica mais feliz, se valoriza mais e as coisas acontecem da melhor forma, né? Vocês conseguem acompanhar as novidades na rede social @Usaflex Baixada Santista. Eles têm 6 lojas aqui na região: Supercentro Boqueirão, Balneário, Litoral Plaza, Praia Mar, Brisa Mar, e tem também uma loja nova do Outlet Premium Imigrantes. Lá você consegue o quê? Aqueles achadinhos super especiais. Maravilhoso. Quero agradecer também a Quitanda da Vila, né? Que delícia, um bistrô mais charmoso de Santos, super confortável, aconchegante. Quem nos conhece sabe o quanto nós estamos lá sempre. Super indico para as minhas pacientes, porque tem comida saudável, orgânica, sem glúten, sem lactose. E assim, um lugar lindo, atendimento incrível. Eles têm um cardápio super especial, cheio de opções, muita variedade, shakes, smoothies, salada, torta, bolos gostosos. E eles estão abertos de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. E domingos e feriados, das 9 horas da manhã às 17 horas. Então, é um horário super extenso. Eles têm delivery direto pelo WhatsApp, no link da bio deles, do Instagram, @quitandadavila com 2 L's. Sigam e acompanhem, tá? As novidades e aquelas gostosuras todos os dias. Eles estão na rua Eloy Fernandes, número 2, do ladinho da Azevedo Sodré, aqui em Santos. E a gente quer agradecer também a Padel Arena. E quem não conhece o que é Padel, é um esporte de raquete, né? Para todas as idades, do iniciante ao avançado. Lá na Arena a gente conta com professores muito qualificados, tá? São 2 unidades, 4 quadras abertas. Uma fica cobertas, desculpa. Uma unidade fica na Conselheiro Nébias, 325, e a outra na Arena Evo, que é no G4 do Shopping Praia Mar, tá? O arroba deles é padelarena, @padelarena Santos. E lá tem o link direto, você entra, chama eles no WhatsApp, para agendar uma aula, para ter mais informações. Muito legal, a gente fez uma aula lá, né? Nossa, que delícia! Eu não conhecia Foi também, maravilhoso. e foi um momento muito agradável, até já linkando aqui com o nosso tema, né? Emocional. Sim. Então, Nossa, super para você, importante. né? Praticar algum esporte, conhecer, vivenciar E algo eles têm diferente, né? grupos de mulheres também, que é verdade. muito legal. Se você não tem raquete no começo, eles te emprestam. Então, maravilhoso. Uma baita Segue lá, estrutura, vale a pena. Padel Arena Santos. Obrigada. Maravilhoso. Queria agradecer também o nosso estúdio, Tela VIP. Obrigada. Que tá proporcionando toda essa estrutura pra gente linda. Ó. É que vocês não sabem, que vocês não estão vendo daí, mas tem câmera 1, câmera 2, câmera 3. Diogo querido lá na produção, cortando, fazendo tudo ao vivaço pra gente. Lindo demais isso aqui. Obrigada. Obrigada, Tela VIP. Obrigada. Muito bom. Ah. Gente, vamos lá. Bora lá. Continuar com o nosso papo, né? Saúde mental. Deixa eu falar uma coisa aqui que me veio forte, porque a gente tá falando de saúde mental, de ansiedade e tudo mais. E a cafeína, o cafezinho, que todas nós Me gostamos. pegou. Esse é meu ponto Olha, fraco. Então, eu tenho visto, né? A maior parte das mulheres que eu atendo tá se atracando no café de uma maneira, né? E quanto maior o cansaço, maior a correria, mais café a gente toma. E aí, gente, essa cafeína em excesso, além de ser super inflamatória no nosso organismo, gera essa ansiedade cada vez maior. Tem gente então, que até é energético, né, cara? Total, energético. Boa você colocar, amiga. Né? Tem algumas Não é pessoas só que o realmente café, né? a cafeína em Ou excesso. essas cápsulas. É esse verdade. negócio, Porque a cápsula mais sem energética é uma boa. energia, Eu vejo que as mulheres Toma essas estão... coisas porque acham que vai resolver. Isso tá gerando muita ansiedade, crise Sim. de ansiedade, a ponto de parar realmente no hospital ali pra medicar, porque a nossa rotina já é corrida, né? A Sim. mulher já quer ser acelerada pra conseguir fazer tudo. E aí a gente ficar potencializando isso, gente,
tem que tomar cuidado, porque eu tenho visto altas crises de ansiedade. E porque a gente tá ali numa energia rápida que não gera nutriente e que só rouba nutriente, tá? Então é super importante a gente equilibrar aí, e pensar nisso, tá? Fica a Obrigada dica. pela puxão de orelha aqui. Fica a A partir dica. de amanhã já vou entrar num propósito aqui, diminuir a minha cafeína, porque eu sei que eu peco nisso muito, porque eu amo café. E quando eu tô trabalhando em casa, eu faço, gente, uma térmica de normal, café e eu vou vai ali, tipo, tomando, dando aula, fazendo as coisas. E vai deixa eu só aproveitar mais e um pouquinho, perguntar quando mais um isso. pouquinho, né? Isso que a gente tá falando aqui de sanidade mental, Bora que na lá. verdade vem da loucura e da sobrecarga que a gente vive e que na verdade faz a gente acabar usando esses artifícios aí no dia a dia, né? Exato. Mas quando a gente gosta de café, igual a gente gosta, que eu sei que Como a gente que faz? gosta, porque é o prazer, é habitual, né? Sim. Pode tomar descafeinado? Pode tomar descafeinado, mas eu acho que é importante não ficar naquela coisa do dia inteiro tomar o café. Tá. É essa dependência que é Toma um legal chazinho. diminuir. Então, assim, de 1 a 2 xícaras de café por dia, tudo bem, não tem problema, tá? Mas o problema é isso, eu tô muito O excesso. cansada, ansiosa, e aí eu vou tomar muito, né? Eu Sim. faço lá a garrafa térmica e Olha vou tomar até isso, acabar. né? Vocês têm isso também? Eu tenho, e aí eu gosto Então, de eu falar não tenho. porque eu vou dar uma tenho. dica, eu vou dar uma dica eu pra tenho. vocês, gente. Fazer só uma Eu faço só o meu café. Perfeito. A minha mãe faz café de cafeteira e eu não gosto. Eu sou fresca pra tomar café, tá, gente? Eu gosto do meu cafezinho, do Fresquinho, meu quatro, jeito, que eu né? compro, que eu escolho. Eu quero entender de café um momento na minha Gente, vida. vocês vão tomar café com ela à tarde? Ela pede bem fraquinho, carioca. É carioca? Super Carioca, mas ela dá 1000 recomendações que tem que ser bem fraco. Então, mas por conta Entregando. disso, acaba sendo melhor, vai, Nutri? Sim, com Porque certeza. eu não porque tomo fica aquele mais café ralinho. super concentrado. E aí, com isso, eu consigo tomar mais. Então, me dá uma sensação de que eu tô tomando uma caneca, mas tá diluído ali na mesma quantidade de café que eu iria tomar num cafezinho. Sim. E eu prefiro, eu tenho uma amiga que diz que não é café, é uma bebida à base de café. É um cheirinho de café, né? Mesmo, né? Mas o que acontece? Dica, né? Eu pego o meu coadorzinho na minha canecona e eu faço Faz, só pra só. mim. E quando acaba, eu acabei. Eu não tomo Perfeito. Não mais. tomo mais. É. Porque Não se eu fizer a garrafa, eu fico tomando. Então porque eu já é perigoso. não faço É pra que isso. gente, eu vou defender aqui. Eu tenho que ter consciência, porque eu tenho bebê pequena. Eu tenho filho pequeno. Ah, e aí é? a gente faz o café na xícara, esfria, entendeu? Porque aí um Ah, é solicita verdade. o outro, não sei o quê. E aí você vai lá e fala assim, esfriou, vou pôr mais um pouquinho. É. Aí você toma um gole, vai fazer as coisas, e você fala, esfriou, vou pôr mais um pouquinho. E aí quando você vê, você foi tomando. É. Então assim, Tem tem que... consciência de quanto tomou, Não, né? por isso tem que tomar cuidado. Eu É. falo por experiência própria também. A partir de pronto. amanhã mudarem esse hábito. de Viramos fazer- um episódio do café. Porque muitos falam, mas eu posso tomar café antes de dormir, nem tenho problema, durmo bem. Mas como tá essa saúde mental? Como tá a qualidade desse sono? Exatamente. Como é que tá o seu dia? Você tá estourando por nada, ficando Que muito vai agitado, impactar em sentindo tudo, o né? coração acelerar, tendo taque cardíaco. Então, assim, é super importante, É porque isso. às vezes é essa cafeína ali que tá passando do ponto, É, tá? e vai desencadear essas outras coisas, outras né? coisas. E a Ansiedade, gente... né? A gente já tem tantos gatilhos apontados pra gente, se a gente puder realmente, sabe? Eliminar os a gente eliminar. pega isso e coloca naquele balaio do normalizou, que a gente não isso, pode, é. né? automático. Então, Tá ali, vou tomando, vou não importa, né, a consequência. É isso. O grande segredo que a gente vê, acho que em todos os episódios aqui, Equilíbrio-se vai ser a palavra que a gente mais vai repetir, é a intencionalidade, né? Quando a gente tem intenção em tudo que a gente faz, eu gosto de dizer que quando a gente entra pra jogar algum jogo e a gente sabe as regras do jogo, tudo muda e as coisas ficam mais fáceis. Porque eu vou jogar futebol. Ai, meu Deus, vou falar de futebol aqui. Vou jogar futebol. Eu sei que minimamente eu entendo ali que tem um time de um lado, um time do outro. Um vai fazer gol aqui, outro vai fazer gol aqui, né? A linha, o meio campo e tal. Quanto tempo a gente joga, quantos jogadores são, vai virar de campo na metade, 15 minutos de descanso. Pronto, sei umas regras básicas. Quando eu entrar pra jogar, eu vou entender daquilo que eu tô vivendo. Agora, se eu simplesmente vou vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu não tenho essa intenção, essa consciência, e aí eu não consigo controlar. As coisas saem no controle, né? É muito o que a gente falou no primeiro programa, né? É exatamente ter consciência das coisas que faz, né? Porque aí você já... É despertar, porque aí a gente consegue ter esse cuidado e essa atenção maior, né? Com as coisas, não tem jeito. E buscar esse desenvolvimento pessoal que faz a gente crescer e amadurecer cada dia mais, né? O quanto que, graças a Deus, a gente fala com muito mais liberdade hoje sobre as doenças emocionais, né? Eu uma vez vi um relato que me emocionou absurdamente de uma moça linda. Uma época que eu trabalhei com uma pessoa que era muito relacionada
relacionada com saúde emocional, eu tive muito acesso e muito contato com esse tipo de problema, e ela deu um relato falando assim, às vezes eu peço, ela teve um afastamento por conta de um burnout muito sério da empresa, ela tinha um cargo super top, e aí as pessoas não enxergam como deveriam, as pessoas te julgam, e nossa, será que ela sente isso mesmo? Será que não tá exagerando? Ai, tá cansadinha, né? E ela estava com uma depressão mesmo. E aí a declaração dela foi a seguinte: às vezes eu gostaria que a depressão sangrasse. Porque como a gente valoriza a doença quando a gente vê ela acontecendo. Verdade. E a depressão, a ansiedade, as doenças emocionais, elas são invisíveis. Verdade. A gente não vê, né? Então, às vezes fica como uma frescura, né? Pra muitas pessoas. É uma coisa, imagina. Olha isso, né? Tá tão bem, né? Tá sorrindo ali na foto anterior. Tá fingindo. Com rede social, tem muito tipo, isso, né? Sente quando ela quer, né? Só quando interessa. Gente, olha que loucura, né? E aí pensa, essa mulher, nesse momento fragilizado, passando por tudo isso, com as pessoas à volta dela que ela mais precisa de ajuda, desacreditando daquilo que ela tá vivendo. Nossa, então, olha que loucura. até emocionada, assim, né? É muito importante trazer louco, isso, gente, né? é muito louco, é necessário esse assunto, né? É necessário para todo mundo, para quem passa e para quem, graças a Deus, não passa, mas pode estar do lado de alguém que tá passando, né? É super então, importante. assim, se esforça, tá reparando alguma coisa diferente, né? A gente muda, né? O corpo dá sinais, a gente dá sinal. Eu era super alegre, agora eu sou mais quietinha. Verdade. A gente não repara isso, né, gente? Mulheres, fiquem atentas com as amigas, né, de vocês. A gente tem muito isso aqui, né, assim, de... Essa sensibilidade, né? Isso, de ler Você vê que tem alguma coisa diferente. Tô achando, tá muito quieta, não tá normal, ou tá triste, a energia não é mais a mesma, vivia fazendo atividade física, agora não vive mais, tinha muita vontade pra fazer tudo, agora não tem, né? A gente vai reparando. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar treinado, né? Precisa. Porque muitas vezes também na correria do nosso dia, eu vou dar puxão de orelha agora na gente, em todas, todo mundo que tá aí ouvindo, a gente tem um pouco de preguiça de olhar pro outro, né? Porque a gente já tem tanta coisa pra fazer, eu já tenho que cuidar dos meus problemas, ainda vou ter que cuidar de quem tá do meu lado, eu não tenho tempo pra isso, gente. Desculpa, Deus que me perdoe, mas eu não tenho tempo. Oi? Né? A gente precisa se esforçar. Precisa olhar porque o a outro. vida, ela é isso. É sobre isso, né? É sobre esse cuidado. Sobre cuidar, eu gosto realmente. de dizer que a vida é sobre amar, cuidar e servir. E quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Você sabe que, voltando hoje pro assunto de quando eu fui mãe, né? Pela primeira vez, assim, quando o Luca nasceu, uma prima minha que é psicóloga, ela faz isso como rede de apoio para algumas amigas, né? Ela tem o trabalho dela e tudo mais, mas cada vez que uma amiga ou uma conhecida tem filho, ela vai na casa, ela e umas amigas se juntam e elas fazem um mutirão. Ao invés de ser aquela visita pra tipo, então tá, eu quero comer bebê, pegar o bebê. Não, ela vai lá no backstage, elas recolhem lixo. Ó, fico até arrepiada de falar. Um beijo pra você. Elas lavam louça, aí levam a comida, ó, fico arrepiadíssima mesmo. E aí pergunta o que tá precisando. Eu lembro que logo que eu tive o Luca, ela perguntava, prima, tá tudo bem? Você tá bem? Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Então é super importante, né? Ter esse olhar, esse cuidado. Não, e quando a gente fala disso, é muito louco, né? A Ká falou que ficou emocionada, eu fico também, porque a gente acha que tá num pico de emoção tão alto, principalmente pós-parto, que só da pessoa oferecer uma ajuda, você já fala, você já fica se sentindo tão cuidada, alguém tão amada. Olhou, Meu Deus, alguém prestou atenção em mim. E ali você tá tão entregue pro outro. Então, vulnerável, né? Você saiu do centro de atenção porque nasceu um bebê. E na gestação é tudo lindo. Na gestação tá todo mundo ali cuidando, né? Eu falo que é uma fase maravilhosa. Aproveitem, maravilhosa, né? Porque tá sendo na mão, as pessoas sorriem pra você, né? Elas te dão um lugar. Mas assim, depois que nasce, depois não olham nem pra você, né? É o bebê. Então, assim, é super importante. E aqueles hormônios todos que estavam lá no alto, gente, eles despencam, né? Demora até 2 anos para os nossos hormônios voltarem ao normal, para os nossos órgãos voltarem ao lugar. Sim. Então, assim, é importante ter esse olhar, né? Mais uma vez, homens, maridos aí, respeitem esse momento da mulher, estejam atentos. Porque não é fácil, a gente. Muitas vezes a gente não tem força. Nem um pouco fácil. Sozinhas, né? E aí, de repente, os relacionamentos acabam, assim.
assim, por conta disso, por conta, às vezes, do homem não entender aquele período da mulher, Como é aquela importante, fase, né? De ver que ela tá mais ali precisando realmente de atenção, de cuidado, Sim. né? Enfim. Então, prestem atenção nisso, Fiquem principalmente, atentos. né? Importante, né? Voltando, muito. posso voltar pra parte nutricional só um pouquinho? Claro, Nutricional aqui, queremos só um pouquinho. tudo. Porque assim, gente, eu sei que eu vou ser cansativa com vocês, mas eu vou fazer todo mundo tomar água aqui, tá? Uau, Porque A minha já água acabou, já a minha queria também mais é outra. super importante pro cérebro funcionar, tá? Então, já que estamos aqui falando desse assunto, Sim. às vezes é falta de água, às vezes não é só falta de nutriente, né? Às vezes é falta de água, você tá super desidratado, não tem água no seu cérebro, Olha e você não tá isso, conseguindo Olha, gente, raciocinar, não tá conseguindo ter importante. energia pra É um fazer as coisas. combustível, né? É Como um se fosse um carrinho lá combustível. pra dirigir, você precisa colocar Gente, gasolina. mais de 70% do nosso corpo é combustível. água, né? Não lembro agora exatamente o cálculo, mas assim, é muito importante, sabe? Isso a gente Sim. precisa. E assim, até algumas combinações na alimentação, não sei se vocês sabem, mas o grão de bico, por exemplo, ele é conhecido como o grão da felicidade. Olha, Se a não gente sabia. conseguir eu incluir amo. na nossa Amo alimentação, Eu não faço. snack de grão de bico à tarde, que eu sei que a Nossa, mulherada já tem fiz fome, tem isso. vontade de mastigar à tarde. Pode pôr um lemon pepper. Páprica, azeite, orégano, sal, fica maravilhoso, Eu já gente. fiz o seu. Muito Super bom. prático de fazer, entendeu? Dá pra deixar, tem algumas marcas prontas, mas dá pra congelar os potinhos do grão de bico cozido. Pega, põe na air fryer, coloca no forno, Olha aí, coloca lá o gente. tempero que vocês quiserem, põe no potinho e ele dura uns dias, entendeu? Então, assim, já melhora Tem segredinhos, essa sensação, né, de tem prazer, de isso. bem-estar. Então, uma combinação que eu sempre passo aqui, eu gosto de dicas práticas. Mas quem que não gosta de banana, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas não é a maioria. A Então, maioria assim, gosta, é uma fruta fácil. é fácil, combinação, banana com um pouquinho de aveia e canela e cacau. Gente, já tem ali o triptofano pra Cacau, deixar a gente com mais Gente, diminuir vontade de doce, Esses vontade de comer carboidrato, Esses dias eu fiz equilibra. uma bananinha que, nossa, eu nunca tinha feito e comi, adorei. Achei, muito prático e gostoso. Cortar a rodelinha e colocar no freezer um pouquinho, ela fica bem durinha, assim, Olha geladinha. Aí você só. joga um cacau em cima. Olha só, gente. não, cacau é vida, eu não fico mais sem em casa. Vezes, É. 2 minutos, É. aí ela vira uma papinha, mistura com Então, cacau e come. É, Parece mas agora Então, no não engana calor, o cérebro. sabe? É, Meio fica uma sorvetinho, delícia. assim. Ó, a Olha, Cá você acabou de trazer um bolo pra gente aqui de É banana sem verdade. açúcar, com cacau. Nosso Juro, backstage super mata a vontade. salgado. Gente, Mata a vontade de comer um é. doce, não A é? gente aprende A a gente casa, precisa né? começar a filmar o backstage com Verdade. ela. Precisa. A Mas gente tem que sai de anotar na casa pauta. com a garrafa de 2 litros de água, a gente sai com um bolinho zero açúcar, É. com barrinha de Toda proteína, preparada, Verdade. né? Pra E assim, garantir. ômega 3 auxilia muito nessa parte de saúde cerebral, né? Então, não só na parte cognitiva, de foco, memória, concentração, que eu vejo, é a maior queixa que eu tenho hoje no consultório. Não tem uma pessoa, uma mulher que não entre lá e fale que não está com um problema de foco, memória e concentração, né? Mas essa parte de saúde cerebral. Então, assim, tem, gente, uma alimentação menos inflamatória, né? Com menos açúcar, que é o que inflama muito o nosso corpo, mas que atrapalha o nosso cérebro, né? Rouba a nossa bendito do energia. vilão, né? É como droga, né? O açúcar. Então, assim, uma alimentação mais intencional, né? Mais Eu vi um saudável. médico outro dia Gente. falando assim, você usa açúcar, parece que tá falando de droga. É, mesmo, né? mas é verdade. Olha que loucura, É um gente. absurdo mesmo. E outra coisa que eu queria trazer aqui pra gente também, que eu acho bem importante, é falar um pouco da ansiedade, porque a gente acabou levando pra esse lado mais de quadro de depressão Sim. pós-parto e tal, e que às vezes é um quadro específico para algumas pessoas que vão precisar procurar uma ajuda, não é todo mundo que tem uma depressão, mas assim, a grande maioria das pessoas vivem um pouquinho de ansiedade. E a ansiedade para virar uma depressão é um pulo, Se não né? cuidar, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção. A ansiedade, ela vem do momento onde você não consegue estar presente naquilo que você está vivendo. Então, assim, na grande maioria do tempo, todos nós, não adianta querer fugir aí, porque vale para todo mundo. Eu, as meninas, Total. vocês. A gente tá ou sofrendo por algo que já viveu, que já aconteceu, que não fez e que devia ter feito, que não falou e que devia ter falado, que podia ter feito diferente, que a escolha foi errada, ou por algo que ainda vai acontecer. Preocupada, né? Preocupada. E que muitas vezes nem acontece. Exato. E a gente tá ali, Tanta vezes, expectativa porque e tanto medo. E A tanta criatividade, gente, É, ela é o que verdade. acaba com a ansiedade. Verdade. Porque, e mulher é boa, né? Nisso. eu sou uma criativa, eu já vi
viajo, já vou lá. Já conta história, já fala, Nossa, né? já coloquei todos os cria personagens. tudo. Nossa, Mãe, então, Gente, meu Deus. que louca, É, gente, né? E verdade. nem acontece aquilo. Verdade. Então, assim, a gente sofre muito, Muito. porque a gente não Muito. consegue estar no estado presente. Então, Verdade. assim, difícil, tá? Não tô dizendo que é fácil, é difícil. Eu tento todo dia, tenho certeza que as meninas Total, também, todos né? os dias. Mas é algo que a gente precisa treinar e tentar fazer, Precisa. né? E como é que a gente faz isso? Largando o celular de lado, que é o bendito também, que acaba aqui com a nossa Sim. vida, né? Sim. Largando o celular de lado e ficando com os nossos filhos. Para um pouco, né? Tempo Vai de jogar um jogo de qualidade, tabuleiro, né? Vai ficar com quem você quer, vai fazer um esporte. Por que tem que ficar o tempo inteiro no celular? Verdade. Né? Se conecta com a natureza, Gente, se conecta isso com Deus, né? Verdade. Vai conversar com as amigas, a gente começa um bate-papo que nem lembra que tinha Aí celular, esquece, né? Olha que delícia. Tá tudo muito né? imediatista, né? Então, o WhatsApp, todo mundo quer resposta É pra ontem. A rede isso. social, se você ficar ali o dia inteiro, tem coisa trabalho, pra você você tem coisa pra consumir, fazer, né? É isso, é uma loucura. Então, é super importante. Além da Trazendo- comparação, né? A gente vai ter um episódio só sobre isso. Mas a comparação acaba trazendo a gente para um lugar de ansiedade, porque Total. faz a gente criar felicidade, cenários né? perfeitos do outro. Porque que tá você vê mostrando como é que é? O palco, né? Aquele É, um aquele segundo da palco. foto, e aí você tá olhando pra sua vida e fala. E tá comparando com o teu backstage. É. É o palco do outro, né? Mas vai saber como é que a pessoa chegou ali. A gente Exato. mesmo, a gente trabalha com internet. É. Eu, de vez em quando, trago uma realidade. A gente traz, né, o choro lá pra aproximar e pra mostrar que a gente é É real. real, Mas na maior parte do tempo, a gente tira foto. Se não ficar bonita, a gente apaga, tira de novo. Se maqueia. Coloca A gente um recorta, filtro, põe né? um filtro. Óbvio, gente. É. Entendeu? Isso é a vida da internet. É. Então, assim, mais uma vez, saber as regras do jogo. Eu tô olhando ali, mas eu já vou com a consciência de que aquilo não é totalmente real. E aí, Exato. fica mais É, leve, é. né? E por isso que é. trazendo- Pode falar. Pode falar, cara. Por isso que é bom conversar, né? Porque às vezes a gente fica, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, das pessoas ficarem cada um na Isolarem, sua, se né? isolarem e acharem, só ficarem presas nos seus problemas. E aí a gente achava que o nosso problema era gigante. Sim. Só aí o pouco que você conversa com outra pessoa, que você sai de casa, que você tá num grupo, né, de mães, mulheres, enfim, você vê que não é só na sua casa que o filho faz malcriação, ou que você gritou e perdeu a paciência. E aí isso vai, você E fala, que não, você, então né, tá. tem momentos de tristeza, Exato, de ansiedade, é. né? Quando você conversa É. com ela, você fala, nossa, É. ela também sente. É. Nossa, mas é porque eu vejo no Instagram ela tão bem, É, sempre exato. sorrindo, É. isso e aquilo. Nossa, mas é isso, É né? importante. Se compartilhar como Acho que a gente vai ajuda, precisar né? fazer um episódio só contando os nossos problemas. Nossa, eu acho que vai mesmo. Nossa, gente, episódio especial de 3 horas. Gente, agora aqui, ó, trazendo o jabá aqui pra minha área, né? Bora! Como a atividade física Uau! é Nossa, essencial essencial. para essa ansiedade que a gente vive. Pra no mundo de recuperação hoje. da sanidade mental, né? A corrida, para mim, ela é uma questão, assim, de sanidade mental mesmo. É onde eu consigo... Uma terapia. É onde eu né? consigo, eu falo que assim, eu levo meu corpo à exaustão, mas a minha Ah, mente é ela maravilhoso isso que descansa. você fala, eu amo. A minha mente descansa. E aí, no Onde meu descansar corpo da minha... cansa e a a mente No descansa. descansar da minha mente, eu consigo ter insights, eu É, consigo ficar mais criativa depois É da o ócio, corrida. né? O sabe? ócio criativo é Porque comprovado. aí eu tô Ter correndo. clareza, né? Sim, Parece que parece aquele... que Esvazia, né? É, Esvazia pra dar horrível. espaço. Tenho a impressão que eu vejo a minha vida de fora, É, sabe? Assim, olha eu isso, maravilhoso. vou correndo e vou vendo, assim, passando por todas Se as áreas da minha analisa, né? vida, me analiso, né? E aí vou me construindo, enfim, vou percebendo coisas, emoções. Então, eu tô falando da corrida, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer, né? E sou O viciada. olho até brilha, gente. Ah, É falou incrível. E eu quero muito. E ela Já passa correu? essa Você já leveza. correu hoje, cara? Correu, né? Hoje não, eu Ontem. treinei, mas... Ontem você correu, né? Ontem eu corri na praia, né? Ah, Ontem não, é. segunda. Você correu também segunda-feira. hoje, Corri, né? Ai, correu. É tão bom ver Ai, vocês então, correndo, é. gente. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês, tipo, ai, que Ai, delícia. e é sabe? delicioso. Gente, É, na praia, né? o lugar que Na a gente praia, mora, gente. A gente né? nunca se arrepende. Nossa, é, nunca. É muito isso. É E essa muito bom. conexão com a natureza, você olhar o céu, né? Ver o Nossa, mar, maravilhoso. enfim, Você isso sai não um tem pouquinho ali preço. daquele, né, daquela... Nossa, né, total. daquele... Faz E a assim, gente você
mesmo quando nossa tá com vida, problema. né? Eu acho legal a gente fazer essa conta, né? Sim. Que a gente já falou um pouco no episódio da saúde do corpo, mas que eu acho legal a gente trazer de volta, nunca é demais, a gente fazer essa conta de que quando a gente tá cuidando da gente, quando a gente tá bem, a gente vai ficar melhor pra cuidar dos outros. Então, assim, parece que é meio futilidade. Ah, mas ela vai largar tudo, tá cheio de problema pra ir treinar? Não, gente, não é sobre isso, Não, né? é O sobre treino não é sobre isso, é necessidade. Né, de você saúde. volta melhor, você tem clareza, Sim. porque senão você fica ali preso e E acha aí que eu nada vai se sempre resolver. falo, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você, pra depois colocar em quem tá do seu lado, né? Quando a gente entende essa conta e passa a se cuidar pra estar bem, pra poder cuidar do outro, o marido ganha, o filho ganha. certeza. Então, ó, marido, mais essa, hein? Anota aí. Vamos divulgar esse podcast para os homens. Manda gente? pro Acho que marido, já- manda como quem eu não acho que quer nada. os homens Eu se brinco, interessam manda aí pro pela saúde da mulher, né? Eu Precisam brinco que em assistir a casa já gente, hein? fala, o Di já fala, e o Luca, mamãe vai treinar, mamãe, vai Olha treinar. isso! E aí ele já sabe que aquele momento ali é inegociável. E como a gente aprende, né, e repete, porque eu vim de uma família onde meu pai é muito esportista, muito Olha atleta. só. Meu pai tem 70 anos, não parece? Não, um gente, não menino, parece Não mesmo. mesmo. E joga tênis e surfa. Mega E, energia. nossa, se não fizer nada, ele fica nervoso. Desde que eu era pequenininha, era Gente, assim. olha E eu só. escutei a minha mãe falando isso a vida inteira. Rubinho, vai jogar um tênis. Vai surfar, pelo amor de Deus. Assim, se não tiver onda, ele vai dar uma pedalada, ele faz alguma coisa, Olha. mas ele entendeu, né? É. Talvez ele não tenha tido acesso a toda essa informação que a gente tem hoje. Sim. Mas ele Mas ele entendeu que já a era vida intrínseco. dele dá uma qualidade Melhor, muito né? melhor quando ele Melhora, faz isso, né? E Então, é que legal falar importante, isso, né? porque pra mulher, né, a gente sente culpa, né? Ai, mas eu vou sair e deixar meus filhos, Sim. eu vou... Então, assim, é super importante você ter isso claro, né? Você vai voltar melhor pros seus É filhos. isso. Sabe, eu acho que É muito são seus importante. valores, assim, É. né? Inegociáveis. E eles vão aprender, olha que exemplo que você tá passando, Sim, né? Que eles vão total. aprender que a mãe treinava, né? E que eles também vão ter uma qualidade de vida e uma Sim, relação que isso é talvez com o importante esporte, pra com a eles, atividade eles vão valorizar. diferente de ser Sim. sedentários, né? Sim. Então, assim, acho que é super importante. É, Não, muito. com certeza. E assim, gente, o corpo forte gera mais autoconfiança, autoestima, né? Aquilo que a gente tá falando já, Sim. que te leva para um outro nível, né? Que te leva para uma outra, para um outro humor, né? Sim. Para uma outra E que muitas relação vezes... com as pessoas, com a comida. Sim. É. E que muitas vezes vai te ajudar a não entrar num lugar desse, de ansiedade, de exaustão, de burnout, né? Porque Exato. os problemas vão continuar existindo. Vão continuar, né? gente. A vida vai ficar difícil, né? As coisas vão acontecer. O controle não tá nas nossas mãos. Não tá, infelizmente. Então, assim, algo... A gente tá caminhando aqui pro finalzinho. Ah, gente, Mas algo esse tema Vai tem precisar bom, de né? um programa pra continuar Gente, esse que tema aqui, eu tô loucura, achando, né? viu? É, algo que é muito importante a gente lembrar e de falar é que, assim, é simples, tá? Tudo que a gente cultiva, cresce. Então, a gente fica bom em tudo aquilo que a gente faz repetidamente. Reclamar e agradecer. Comer bem e comer mal. Fazer exercício ou ficar em casa com o pé pra cima assistindo Netflix. A gente vai Exato. ficando bom. E aí, a gente precisa aprender, quando a gente fala em emoção, em sentimento, a afogar, eu ensino isso pra Laura, afogar o mal em abundância do bem. Toda vez que vier uma coisa ruim na minha mente, eu penso 3 boas. Porque eu tenho uma abundância de coisas boas. É lembrar de trabalhar a gratidão. É Porque isso faz a gente parar pra pensar, caramba, tô num problema? Tô, tudo bem, mas e quanta coisa boa que tá rolando na minha vida, né? Olhar o que te farta É e não o que te isso, falta, né? Maravilhoso, né? Isso muda muito, né? Nossa, Muito. Olhar o Total. copo meio nossa cheio, saúde né? mental, né? É. O copo meio cheio e não meio vazio, É. né? Porque Porque é senão o você olhar sempre vai que muda. estar insatisfeita por algo que falta e isso. sempre vai faltar na nossa Sempre. vida. E vai Vai dar um faltar o tempo, passo. vai faltar o dinheiro, vai É. faltar, É isso. né? Enfim. Vai É a dar um tendência, passo né? É a de tendência ter do cérebro, problema né? desses, Da gente né? ir pra esse lado, né? Então, Olha assim, só, olha- 86% dos brasileiros já se envolveram em algum tipo de quadro de ansiedade ou de doenças emocionais. Nossa, Isso é muito só se agravou depois da pandemia, né? Depois da pandemia, o maior protagonista entre as consequências que o Covid deixou pra gente são as doenças emocionais, né? gente. Bom por um lado, se é que a gente pode olhar aí o copo meio cheio de alguma forma, porque isso passou a ser mais falado, a Sim. ser mais visto, a ser mais observado, né? consciente, né? Verdade. Mas
o lado ruim de que isso também tá se normalizando cada vez mais. Todo mundo sente, todo mundo tem. E não, gente. Eu vejo já nos adolescentes, né? Já nos Já jovens. começando cada vez mais cedo, né? É muito cedo. Então, assim, é assustador mesmo. Tem que cuidar, tem E que... mais um dado super importante também é que a maioria são mulheres. São mulheres Sim. as maiores consumidoras, gente, de antidepressivos são mulheres. Olha isso. Então você vê que assim, a mulher precisa parar e reorganizar a vida, né? Recalcula. Recalcula e vai. Isso pode ser, né, por conta de, enfim, né, de problemas psicológicos, mas também de fisiológicos, Sim, de hormonal, né, a questão hormonal. Com e tudo, falta certeza, de tudo nutrientes, junto, né? falta de atividade falta de física, atividade né, o De parar e ter o sobrepeso. seu momento. Até da autoestima, né? Total. Porque, gente, uma mulher que come bem, que se cuida, que tem uma vida organizada, que tá feliz, que tá bem. Óbvio que pode acontecer, pode, não tem regra pra isso, mas a possibilidade dela entrar numa depressão, dela ter quadros de ansiedade, problemas emocionais é muito menor do que alguém que tá ali no meio desse buraco, né? Exato. Então, Não que a gente tem. possa ficar atentas, né, com a nossa vida, porque os sinais estão lá, o corpo fala, né? Primeiro a gente sente, primeiro a gente pensa, depois a gente sente, e aí o corpo fala de alguma forma. Então, que a gente esteja atenta e mais, que a gente, como mulheres, possa estar atenta a Ser quem tá do rede, nosso né? lado. Ser rede para outras mulheres, né? Essa sororidade é super importante, né? Importante, muito. Muito fundamental mesmo. E lembrar que somos, né, aquela tríade corpo, mente e espírito. Então, quando os três andam em equilíbrio, as coisas fluem melhor. Então, buscar a sua evolução espiritual, independente do que você, né, creia, também faz parte da sua saúde emocional. Equilibra tudo, né? Maravilhoso. E, gente, Muito estamos chegando ao final de mais um podcast. Muito Equilibre-se. bom, gente! Muito bom! Ai, gente, que delícia. Tema necessário, hein? Que gostoso. Gente, isso aqui é a nossa terapia da semana, tá feita. Não é? Aguenta. E a gente vai espera. E a gente espera que a de vocês também, né? Afinal, a gente tá no ar toda semana pra trazer esse respiro. E a gente espera que vocês estejam amando, né? Verdade. Nos acompanhe nas redes sociais, @equilibre-se. Projeto. Boa. Vamos compartilhando várias coisas nos nossos Instagrams pessoais também. Mas acompanhe também no Equilibre-se Projeto, que a gente vai compartilhar vários projetos incríveis que vão acontecer para esse ano de 2025. Tá? Vai ter encontro presencial com a mulherada, envolvendo atividade física, envolvendo alimentação saudável, organização. Muitas experiências. Acompanhem, né? tá? Vai ser incrível. Esperamos ter tocado, né? Estar tocando essas vidas de mulheres. Isso. Aproveita para deixar seu tchau, Kai. Verdade. E aonde as pessoas te encontram. Ai, gente, me encontrem na rede social aqui no Instagram, né? No @Nutrição Sem Complicação. Chamem, mandem mensagem também, se vocês tiverem dúvidas, dificuldades, às vezes até de não saber, né, com quem conversar. Pode me chamar também, que eu tô aqui para o que precisar. Contem conosco. E se quiserem passar com você? Também, nesse mesmo contato. Jabá da Nutri! Já vem de vez. Entre em contato também nesse mesmo, no mesmo Instagram. Que vai ser um prazer ter vocês lá no consultório, poder cuidar, né, mais de pertinho. Consultório lindo! Maravilhoso! Suspeita. Maravilhoso. Que cantinho gostoso, né? E, gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que tenha sido leve, que tenha sido divertido, né? E que tenha despertado vocês aí em alguma coisa e transformado, né? Ou pelo menos plantado uma sementinha de, opa, preciso buscar ajuda nisso, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, né? Verdade. Meu Instagram é @carolfraguglia personal. Então, também trago um pouquinho da rotina, de alimentação, de treino, de maternidade. Então, acompanhem. Também podem me chamar. Eu recebo muita mensagem de mulheres, né? Querendo ali uma palavra, um empurrãozinho. Um incentivo, né? E demonstrando, enfim, carinho e admiração pelo meu trabalho. Então, podem me chamar. Meu Instagram é aberto. Estou disponível, tá? E você, amiga? Ai, gente, eu sou Ingrid Nobre, @Ingrid Nobre no Instagram, né? Por lá vocês acompanham o meu dia a dia, o meu estilo de vida, sempre em busca aí dessa qualidade de vida, né? Equilibrando 1000 pratinhos, porque essa é a nossa vida, na loucura, mas feliz. Eu e a minha filhota, eu tô sempre lá dividindo a nossa vida, o nosso dia a dia. Por lá também eu apresento para vocês o Recalcula, que é um projeto onde
eu dou a mão para vocês e ajudo vocês a saírem da loucura e da sobrecarga do dia a dia através de uma vida leve, usando ferramentas adequadas, se organizando, tendo uma vida mais prática. É um programa muito especial que transforma aí a vida de muitas mulheres. Eu espero ter vocês lá comigo. E voltando aqui para o Equilibre-se, além do Instagram, Equilibre-se Projeto, onde vocês conseguem saber todas as novidades, as datas, episódios. Vocês estão acompanhando a gente aqui com vídeo e áudio, ou pelo YouTube ou pelo Spotify. Então aproveita para seguir o nosso canal, curte esse vídeo, áudio, audiocast, podcast, curte para que você receba sempre as novidades. Manda também para aquela amiga que precisa ouvir essa mensagem hoje, e assim a gente faz com que essa mensagem chegue cada dia mais longe. E mande para os maridos também. Para os maridos. A gente não tem inventando de utilidade pública. Ai, gente, verdade, não, é importante. Vamos fazer com que os Maravilhoso. homens se tornem mais conscientes, né? em Que relação, necessário. Também. tudo maravilhoso. que diz respeito ao mundo Verdade. feminino, né? Que é É tão isso. complexo, né? É verdade. isso. Ai, um beijo, Ai, gente. foi Que muito delícia. É um bom. prazer estar aqui. Beijo, 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 beijo. Até o próximo. Fiquem com Deus e até o próximo programa.